Então, bom dia, boa tarde, boa noite, José. Não sei que horas que você vai estar vendo esse vídeo, mas eu vou fazer uma explicação aqui sobre Fernão de Magalhães e Vasco da Gama. Então, hoje eu vou falar sobre esses dois grandes navegadores da época das grandes navegações, ou seja, entre o século XV e século XVI. Fernão de Magalhães e Vasco da Gama. Eles tiveram papéis muito importantes para Portugal e para a Europa, da marítima e na história, e também, além do mercado para Portugal e para a Europa, na história marítima e na história mundial, porque são coisas que eles foram os primeiros a fazer. Vamos começar falando do Vasco da Gama. Vasco da Gama nasceu em Sinense, Portugal. Ele ficou famoso por ter sido o primeiro a chegar de forma marítima à Ásia. Deixa eu lembrar aqui. Naquela época, as especiarias vindas do Oriente eram muito valiosas, mas chegavam à Europa apenas em rotas terrestres, controladas por árabes e italianos. Portugal queria encontrar novas formas de chegar até a Ásia, ou seja, eles pensaram nessa forma marítima para que eles pudessem comandar e que às vezes possa ser mais rápido para o comércio da Europa, por ser muito valioso. Podia ser, vamos dizer que era valioso como ouro e moeda, e a moeda deles. A viagem de Vasco da Gama foi um grande marco, para a Europa, e foi o que abriu a rota marítima do Cabo da Boa Esperança, no sul da África, até a Índia. Isso fez Portugal se tornar um país muito rico e poderoso, controlando o comércio de especiarias durante muitos anos. Então, depois que eles conseguiram essa rota marítima, eles conseguiram comandar boa parte do comércio de especiarias, porque se tornaram mais ricos, mais poderosos, ou seja, além da Ásia, Portugal também conseguia transportar para outros países da Europa ou África, países assim. Agora, falando de Fernão Magalhães. Fernão Magalhães nasceu por volta de 1480, também em Portugal. Ele é lembrado por ter iniciado a primeira viagem em circunnavegação do mundo. Ou seja, o que é essa viagem de circunnavegação? Ele viaja o planeta inteiro saindo da Espanha para provar que o planeta não vamos dizer redondo, vamos dizer assim, uma forma mais específica, porque naquele tempo muitos acreditavam que, até hoje acreditam que a Terra pode ser plana. Em 1519, Fernão Magalhães saiu da Espanha com 5 navios. Ele atravessou o Oceano Atlântico e encontrou o caminho do sul da América. Estreito hoje leva o nome Estreito Magalhães, por conta disso, porque foi um marco muito importante para a história mundial, e como ele foi muito importante, colocaram esse nome, como você vê hoje em muitos outros lugares, como estradas e escolas, nomes de pessoas muito importantes para as cidades, país ou até mesmo para o estado. Infelizmente, Magalhães morreu em Filipinas, mas depois disso, a navegação dele, os outros tripulantes conseguiram completar essa circunnavegação ao redor do mundo em 1522. Ou seja, mesmo depois de sua morte, eles fizeram isso para o Magalhães ser lembrado de uma forma, por ter sido o primeiro a fazer essa circunnavegação. Agora, uma comparação e a importância. Enquanto o Vasco da Gama abriu a primeira rota marítima até a Ásia, ou seja, a primeira rota comercial até a Ásia, para a Índia, Ásia, tudo nessa região, fortalecendo o comércio europeu com o Oriente. E Magalhães mostrou a dimensão real do planeta, ou seja, mostrando que o planeta não é plano, ao dar a volta ao mundo. Em 2 conquistas ajudaram Portugal, Espanha, e se tornarem grandes potências marítimas, e marcam o início da globalização, unindo diferentes povos e culturas através disso. Agora vamos para a conclusão. Vasco da Gama abriu a rota para a Índia. Foi isso que o motivo que o deixou muito famoso, e Fernão de Magalhães iniciou a primeira volta ao mundo. Esses navegadores mudaram para sempre a história e a humanidade, e mostraram como a exploração marítima foi fundamental para conectar o mundo. E por isso, até hoje, falando um pouco sobre o futebol, temos hoje também o Vasco da Gama, que é muito importante e até hoje carrega o mesmo símbolo, o escudo do time carrega o mesmo símbolo de antigamente.
Então, terminando de falar aqui sobre o time do Vasco da Gama, foi muito importante porque, além as pessoas que trouxeram o time para o Brasil são portugueses e carregam a Cruz de Malta no símbolo do time, por ser muito importante para o país por conta do Vasco da Gama. O nome do time já diz, né? Eles quiseram marcar isso e trazer para o Brasil também essa cultura. E o time carrega muito essa cultura e temos até camisetas com símbolos da água mostrando e contando essa história, tipo, impressionante e que marcou muito o comércio da Espanha, Portugal, Europa em si e também na Ásia. Isso foi muito importante e até hoje eles carregam essa história. Muito obrigado, José. Vou te entregar depois aqui o meu mapa mental, certo? Que eu fiz. Obrigado, espero que tenha tirado uma nota muito boa. E obrigado pelo tempo aí da sua atenção. E boa noite.